Oi gente, meu nome é Ana Paula Alfredo, sou coach, consultora e hoje eu queria conversar com vocês sobre como a gente pode transformar uma ideia em um negócio. Não que eu seja uma grande expert em ideias, mas todo o conhecimento que eu adquiri em marketing ao longo da minha carreira pode ser útil para você. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Segundo o que eu acredito, toda ideia começa com a escolha do seu público-alvo. Para quem que você está desenvolvendo uma ideia? Eu sei que é muito comum, quando a gente inventa alguma coisa, que a gente se apaixone pela ideia. E aí a gente é tão apaixonado por ela que a gente acha que ela é perfeita em todas as suas formas. Mas não é bem assim. Essa ideia, para poder virar um negócio, tem que atender a um propósito, tem que servir para alguém, tem que fazer com que uma pessoa enxergue nessa ideia a solução de um problema. A partir dessa escolha, a gente começa a entender que todo o resto, todo o negócio vai fazer mais sentido. Vou dar um exemplo. Se a gente estivesse falando de biscoitos, quando a gente pensa em biscoito, a gente pensa assim, vamos pensar no biscoito para criança. Se eu tivesse que falar alguma coisa que fizesse uma criança comprar um biscoito, que atributos eu escolheria para isso? Eu pensaria num biscoito com um personagem, um biscoito que tivesse um sabor gostoso, um biscoito que tivesse cores atrativas. Mas se eu pegasse esse mesmo biscoito e tentasse vender para a mãe dessas crianças, quais atributos eu escolheria para isso? Eu escolheria falar que ele é vitaminado, que ele tem baixa caloria, que não tem tanto conteúdo de açúcar. A gente vai mudando os nossos atributos de acordo com o público que a gente quer atender. Eu me lembro de uma vez, quando eu fui comprar um carro com meu marido, o vendedor está falando totalmente para ele. E ele falava assim, esse carro tem tantos cavalos, esse carro corre até tantos, eu nem entendo muito de velocidade, mas tantos quilômetros em tantos segundos, alguma coisa desse tipo. E aí meu marido virou para mim e falou assim, o carro é para ela. O vendedor na hora trocou o discurso. Então, esse carro tem segurança, não sei o quê, quando bate o motor vai para baixo do carro. Esse vendedor sabia o que ele estava fazendo. Dependendo do público, aquele mesmo produto poderia servir de formas diferentes. E quando a gente fala de produtos, às vezes o produto tem uma complexidade enorme. Ele tem milhares de atributos. Mas a gente vai colocar a luz em cima daquilo que faça sentido para aquele público-alvo. Isso vale para pessoas também. Vamos pensar um candidato numa entrevista. Eu posso ser muito engraçado, mas se eu estiver fazendo uma entrevista no banco, eu não vou querer ressaltar esse meu lado. Isso não é mentir. Eu vou colocar o foco em cima daquele atributo que eu acho que é interessante para a pessoa comprar a ideia de um funcionário. Então lá eu vou mostrar a minha formação, a minha experiência, a minha responsabilidade e deixar as piadas para outro momento. A mesma coisa acontece com qualquer produto. O produto pode ter 1 milhão de atributos, mas a gente vai escolher aquilo que faça mais sentido para atender a necessidade de alguém. Lá no meu site, no agregate.com.br, você pode encontrar várias coisas que a gente compartilha de conteúdo sobre isso. Forma de fazer planos, forma de captar ideias. Mas o que é mais legal nessa história é você tentar olhar de verdade para o seu consumidor. Olhar com empatia. Essa é uma palavra muito famosa hoje em dia. Mas o que é empatia? É você se colocar no lugar do outro. Tentar entender quais são os problemas que essa pessoa precisa resolver e como você pode ajudá-las a solucionar. Uma vez que a gente tenha definido o público-alvo exatamente para quem a gente está desenvolvendo o nosso produto ou serviço e qual a necessidade que esse produto ou serviço vai atender, a gente tem que fazer com que toda a cadeia de valor seja estruturada para atender a isso. Não adianta a gente ter um plano maravilhoso e o consumidor não perceber nada disso. Eu vou dar um exemplo. Se a gente estivesse falando de papinha de bebê, eu escolhi esse produto porque eu trabalhei com uma empresa de papinha de bebê, com a Gerber, quando ela esteve no Brasil. Depois ela foi adquirida pela Nestlé. Quando a gente foi pensar a Gerber, a gente pensou, quem é o público que compra esse produto? É a mãe. Quais são os problemas que essa mãe tem com relação à alimentação? A alimentação dá trabalho, a gente precisa de ingredientes frescos, garantir que os produtos estão feitos e que o bebê coma, porque ele precisa se alimentar. Quais são as dúvidas que essa mãe tem? Será que isso é saudável? Será que é melhor ou pior do que a comidinha caseira? Então a gente pensou em tudo aquilo que pudesse ser importante. E aí a gente decidiu que, como a gente ia abordar esse assunto, é que a Gerber tinha uma experiência gigante na alimentação de bebês. E, por isso, podia ser chamada de especialista em nutrição de bebês. E todos os atributos que a gente usava para falar com essa mãe eram atributos que mostravam esse conhecimento. Então a gente colocava foco exatamente no conhecimento técnico.
apoiado nos pediatras, apoiado no conhecimento das nutricionistas. E isso fez com que o produto fosse percebido como um produto desenhado realmente para bebês e que tinha todo o cuidado com os bebês. Uma coisa que a gente falava muito era da verdade. A gente nunca pretendeu ocupar o espaço da papinha que a mãe fazia em casa, que ela fazia com amor. Aquilo ali a gente nunca ia poder solucionar, porque a mãe fazia aquilo pensando no filho dela. E quem era uma empresa para dizer que a nossa papinha era melhor que a papinha que aquela mãe que amava o filho mais do que tudo no mundo queria fazer para ele? Então a gente tem que pensar como empresa qual é o nicho que a gente realmente pode entrar. Se a gente quer ser especialista, como é que a gente poderia entregar isso melhor? Então a gente pensou em desenvolver programas voltados para médicos, por exemplo, onde os pediatras pudessem ajudar a gente a esclarecer as dúvidas para as mães. E esclarecer as dúvidas que muitos pediatras também tinham com relação aos produtos. Essa ideia de que produtos em papinha, em potinho, tem conservante, e não tem. Mas muita gente não consegue entender qual é a mágica de não ter conservantes em potinhos. Então a gente tinha que explicar isso. A gente precisava tornar o produto mais presente na vida das mães, porque não era uma categoria que a mãe pensava todo dia. E como é que a gente pensava nisso? A gente pensava nisso criando situações de exposição do produto onde a mulher pudesse olhar para ele e lembrar que ele existia como uma solução para a vida dela, ainda que fosse só para momentos de lazer, onde ela tinha que sair de casa e alimentar o bebê. Então a gente expunha os produtos próximos a fraldas, próximos a outros produtos de bebê, e ela já ia comprar naturalmente dentro das lojas. Então todo o processo de desenvolvimento e entrega desse produto fizeram sentido. Então ela olhava para ali e entendia a proposta que a empresa tinha para ela. A mesma coisa aconteceu com o nosso serviço de atendimento ao consumidor. Quando a gente foi pensar no serviço de atendimento ao consumidor, por exemplo, a gente ficou pensando como é que a gente ia desenvolver esse serviço para atender esse público específico. Eu podia usar a base do telemarketing de cartão de crédito, de telefonia, só que é o mesmo tipo de atendimento que a mulher, mãe de um bebê, precisa. No telemarketing de um cartão de crédito, eles tentam convencer você a comprar alguma coisa super rápido e eles querem que o atendimento seja o mais rápido possível, porque estão focando em produtividade. No caso da Gerber, a gente focava em reduzir barreiras, em explicar mais sobre o produto. Como é que eu podia usar o tempo como limitador? A mesma coisa acontecia com o perfil das pessoas que estavam lá. Quando uma mãe ligava para lá e queria um conselho sobre algum produto para bebê, ela queria escutar uma voz feminina do outro lado. E isso não é uma escolha ou preconceito de gênero. Na verdade, ela queria ouvir de alguém como a gente escuta da nossa mãe o conselho sobre como a gente cuida de um bebê. Então, a marca, ela tinha que entregar aquilo que aquele público específico estava escolhendo. E fazia sentido. Um outro ponto que merece destaque é a questão de concorrência e produtos substitutos. O caso clássico que foi apresentado nos textos de marketing é o caso das ferrovias americanas. Na época, as ferrovias encaravam como concorrência somente os outros trens e competiam entre eles, tentando oferecer os melhores serviços. Mas o que eles esqueceram de olhar foi o que estava acontecendo com esse consumidor. O consumidor precisava cada vez mais de transportes rápidos. Queria acordar de manhã numa cidade e dormir em outra. Queria fazer uma reunião e voltar para casa no mesmo dia. E ninguém estava percebendo nisso. Se a indústria ferroviária tivesse considerado que o seu negócio eram transportes e não apenas o transporte ferroviário, teria percebido essa necessidade e teria antecipado a uma crise que sucedeu. Então, quando a gente pensa em nosso mercado, a gente tem sempre que pensar qual é a necessidade que ele está atendendo e quem hoje pode oferecer a mesma solução, de uma forma igual ou diferente, com o mesmo produto ou com produtos substitutos e alternativos. A visão de concorrência sempre tem que ser ampla. A gente, quando fala de inovação, a gente está falando sempre de produtos que vêm atender necessidades e que não existem ainda. A gente fala dos aplicativos. Como é que a gente viveria sem o Waze, sem o WhatsApp? A gente não consegue nem imaginar a nossa vida sem isso. Mas o que ele veio atender? Ele não veio atender a uma concorrência direta com o aplicativo. Ele concorreu com o GPS, ele concorreu com os guias e mapas de papel que existiam nos carros. Não sei se alguém lembra disso, mas eu me lembro que eu tinha um guia para andar em São Paulo. Então, como é que a gente olha para essa concorrência de uma forma mais amplificada para a gente tentar entregar soluções que de verdade mudem a vida das pessoas? Uma vez que você tenha isso definido, grande parte do seu trabalho já está feito.
Bom, depois que vocês então definiram o público-alvo, escolheram direitinho qual é o mercado que vocês vão competir de forma ampla, olhando para o mercado com uma necessidade desse consumidor, aí está na hora de fazer o resto do plano, sempre levando em consideração que tem que estar tudo costurado, tudo ligado a esse consumidor, tudo pensando nele o tempo todo. É isso que é a base do marketing, é construir e entregar valor para esse público que você escolheu. Bom, mais coisas, mais informações, vocês podem olhar lá no site da Agregate, que está aí na tela. E se vocês gostaram, podem me mandar feedback sobre isso. Se não gostaram também, porque a gente precisa aprender para melhorar. Afinal, vocês são os meus consumidores. E aí parece que tem duas coisas importantes. Se vocês curtiram o vídeo, clica no curtir. E se vocês quiserem saber quando novos conteúdos são publicados, clica no sininho. Obrigada e até a próxima. Tchau!